E aí, pessoal, beleza? Agora nós vamos dar início à segunda parte do curso de SQL. Se você tem curtido os vídeos, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam assistir esse vídeo também. Este último, que é o win, ele serve para você fazer um filtro no where, né? Onde o product name ou qualquer outra coluna ela esteja dentro, né? In inglês significa dentro, né? Então, aqui eu posso criar aqui a minha lista de valores para que a minha consulta ela entenda que o product name ele está entre esses caras. Se ele estiver entre esses caras, ele vai retornar nessa consulta aqui, tá bom? Então, eu vou fazer um exemplo mais fácil aqui, que seria a categoria ID. Então, categoria ID in 1 e 2, tá? Roda esse código. Aqui ele deu um erro de sintaxe, tá? Porque como tem esses comentários aqui embaixo, ele acaba entendendo que isso daqui faz parte da query. Quando você coloca ponto e vírgula, ele já não entende mais. Aqui ele trouxe, né, então, as categorias, né, os registros que contêm categorias dentro aqui desses valores. E aí eu posso utilizar o not aqui para falar que ele deve buscar categorias que não estão nesses valores. Então o not ele é um grande aliado ali nas nossas consultas quando que você quer inverter filtros, tá? Beleza? Agora que a gente já passou por todos os operadores principais, o que a gente vai aprender agora, tá? Eu vou dar um Ctrl Shift F, deixa eu só ver aqui, Ctrl Shift F, ele vai identar o código para mim, aqui dentro do Debeaver, e eu posso passar para vocês mais um cara, que é o seguinte, quando eu quero, vou até tirar o not aqui, quando eu quero ordenar os meus valores, ou seja, eu quero que a minha lista, o meu resultado, ele venha de forma ordenada, eu posso utilizar, depois da minha cláusula where, o order by. Tá? O order by, ele vai esperar aqui um nome de coluna, que vai ser a coluna com que eu vou estar ordenando os dados. Tá? Então, eu vou colocar aqui o product name, e aqui no product name, eu posso ordenar ele de forma crescente ou decrescente. Um texto ordenado de forma crescente, ele vai seguir ali o alfabeto, tá? Então, por padrão, ele já vem aqui, ó, de forma crescente, tá? Então, da menor até a maior, no caso de A a Z. Se fosse número, do número menor até o número maior. Mas eu posso passar uma propriedade aqui, que seria a as ou a desc, tá? Esse aqui é o decrescente, tá? Então, se eu quiser inverter ali, ao invés de crescente, né, o decrescente, eu posso rodar aí, ó, ele inverte o resultado para mim. É bacana que talvez muitos de vocês não vão entender de forma tão de primeira assim, se eu faço isso daqui, ó. Eu coloco duas ordenações, tá? Essas duas ordenações você vai falar, ué, mas como assim? E agora eu vou te explicar como que funciona. Se eu faço uma ordenação aqui pelo nome, né? Olha que bacana, ele vai vir de A a Z, que nem a gente comentou. Agora, se eu coloco um outro filtro aqui, olha que interessante. Por exemplo, o price, né? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Acaba que vocês não estão vendo essa parte, né? Aqui, ó, o price, ele tem aqui o 10, o 19, o 22, né? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma ordenação por price de forma decrescente. O que ele vai fazer, pessoal? Primeiro ele vai dar prioridade para o nome, depois para outra coluna, e se você colocar outra, e por aí vai. Só que, quando der product name aqui, ó, vier igual, qual que é o outro critério de desempate? O preço. Então, repare ó, que Sheng com preço 18, ele está em cima do 19. Como eu ordenei o preço de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor, quando eu rodo, ele inverte.
tá? Essas posições. Bom, pessoal, espero que eu tenha explicado bem essa questão do order by, porque ele é muito simples, ele é só isso mesmo, tá? Você ordena e você pode ordenar por mais coisas, e tanto de forma ASCII, né, que é a padrão, ou a decrescente, né? Crescente ou decrescente, tá bom? Beleza? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre uma outra cláusula aqui do SQL, tá? Que é, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, a end, tá? Então, eu tenho aqui, né, eu tô com essa char aqui, e aí eu quero fazer uma cláusula where, onde a categoria ela esteja aqui entre 1 e 2, né? E eu posso fazer mais um filtro, tá, pessoal? E eu quero que o preço ele seja maior que, deixa eu ver aqui, ó, maior que 10, tá? Eu não quero contar esse décimo. Quero que só preço maior que 10 apareça na minha lista. Então o e, né, é igual na programação, né, pessoal? Ele junta aqui uma condição com a outra, e se as duas condições forem verdadeiras, aí ele traz algum resultado, tá bom? Tem de end é isso, pessoal. Você pode fazer vários ends, tá? Não tem muito segredo. Porém, olha que bacana. Nós temos um outro cara que é o ou, tá? E aí você vai utilizar ele dessa forma aqui, ó. Or, tá? Então, o que eu quero fazer? Quero que essa condição seja verdadeira ou essa, e aí eu trago algum valor, tá? Então, olha o preço 10 aqui. Acredito que ele vai voltar. Olha, ele acabou voltando. Por quê? Porque ele está aqui com essa condição verdadeira. Então, a categoria dele é a 2, tá? E aí a gente pode fazer junções entre and e or, tá? Sem problema nenhum, tá? Vou usar aqui o supplier ID in, ou vou usar o between, né? Pra gente acabar utilizando ele novamente e não cair no esquecimento, né? Between 0 and 10, tá bom? Então, supplier ID ele tem que ser entre o 0 e 10, rodo, que ele não muda nada. Se eu coloco entre 0 e 3, pessoal, olha que bacana. Ele tira ali aqueles que tem um supplier 4, tá? Então aqui é mais a lógica de programação mesmo, né? Operadores OR e operadores AND. Só para quem não tem esse conhecimento de lógica, né? Só para vocês entenderem. Aqui a minha condição where, ela vai trazer os resultados se a categoria ela estiver dentro desse valor. Quando eu coloco um OR, eu estou dando a possibilidade de, se isso for verdadeiro, voltar uma informação, mas também se não for verdadeiro, essa outra parte aqui pode ser verdadeira e aí o dado ele vai ser retornado, tá? Agora quando eu uso o AND, eu estou falando que isso daqui, ele tem que ser verdadeiro, né? Aqui eu posso até colocar um parênteses, tá, pessoal? Então, ó, posso colocar um parênteses dessa forma e aí eu falo pro meu SQL que este carinha aqui tem que ser verdadeiro e este carinha aqui tem que ser verdadeiro, tá bom? Para ele não se perder aqui na questão da lógica, tá? Supplier entre 0 e 4, beleza, o preço maior que 10, tudo certo. Pessoal, de OR, né, seria isso mesmo, o not eu já passei para vocês, e eu posso usar o not também aqui no between, então, que não estão entre 0 e 4. E aí acabou que não tem, né, porque todos estão entre 0 e 4. Beleza? Agora, pessoal, quando a gente quer inserir valores dentro aqui do nosso banco de dados, nós vamos utilizar aquele cara insert, tá? Que a gente passou no começo da aula. O insert, ele tem a seguinte sintaxe, né? Você coloca insert into, o nome da tabela, então no caso products, né? E aí você vai colocar os valores, tá? E o legal do insert é que ele tem duas formas de ser feito. Uma quando você vai inserir valores em todas as colunas, você pode fazer dessa forma aqui. Ou quando você quer inserir valores em colunas, em apenas algumas colunas, você vai utilizar este cara aqui, insert into, aí products,
E aí você vai colocar aqui o nome da coluna, tá? Então, products, e aqui product ID, product name, e aí aqui na parte dos values, você vai colocar assim, os valores. ID 1, nome, niche, tá? E aí, como o ID ele não pode ser repetido, a gente vai falar isso mais pra frente, posso inserir dessa forma aqui. Aí, pessoal, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Se eu rodo esse cara aqui, ele dá um erro. Ele fala, niche não existe. Porque aqui eu tenho que colocar string sempre entre aspas, tá? E ele deu um erro, ó. Ele falou aqui na questão do product ID. Provavelmente, porque esse cara aqui, ele tem que ser escrito dessa forma. Quando é colunas, tá? Rodo. E agora sim, ele foi inserido, tá bom? Deixa eu dar uma consulta aqui, né? Select asterisco from product. Aqui ele vai mostrar para mim niche, tá? E aí, ó, tem alguns valores nulls, né? Que a gente já vai abordar sobre isso. Até posso falar para vocês o que é agora, né? Já que a gente está vendo isso aqui. Que é quando você não registra uma informação, ela fica como nula, tá? E aí a gente vai aprender também que quando eu crio uma tabela para armazenar os dados, eu posso falar se essa tabela ela vai aceitar valores nulos ou não, tá bom? No caso aqui, ela aceita valores nulos, por isso que eu consegui cadastrar, né? Ela poderia dar um erro antes. Agora, se eu insiro dessa forma aqui, ó, emitindo o nome das colunas, eu tenho que colocar todos os valores. Então, Product ID, vou colocar aqui a 11. E aí é sempre a ordem das colunas, tá, pessoal? Então, ó, Product ID, depois Product Name. E aí, Product Name, eu vou colocar Misha, ao invés de Nisha. Aí, lembrando, sempre em strings, elas têm que estar entre aspas duplas, tá? Misha. A Supplier ID, números, podem ser sem aspas, tá? Então, aqui eu vou colocar o 2. Vou colocar aqui 5. Category, vou colocar 2 também. Agora, unidade, vou colocar 32 boxes, igual tá ali. E aí, como é uma string, é dessa forma, com aspas duplas em volta. E aí, o preço eu coloco 30. Roda esse cara aqui, deu erro, Misha, tá. Sempre, pessoal, aqui acho que é mais coisa do Debeaver, tá? Vocês colocam entre aspas duplas quando vocês estão falando de colunas, nesse caso aqui, tá? E aspas simples quando vocês estão falando de textos que você quer filtrar, where, né? Ou que você quer inserir. Rodei, beleza, agora salvou. Deixa eu rodar aqui. Ó, já temos os nossos Nisha e Misha na base de dados, tá? Um com valores nulos, outro sem valores nulos, tá bom? E agora, pessoal, que a gente falou dos nulos, eu consigo fazer uma consulta select asterisco from products where o meu aqui category ID is null. Ou seja, eu quero filtrar quais os valores da minha base de dados tem categoria ID como nulo, tá? Rodando esse cara aqui, olha que bacana, ele me traz aqui o que é nulo. E eu posso utilizar o meu not, tá? Então, o meu not aí sempre auxiliando para inverter o sentido aqui dos meus filtros. Quando eu falo not null, então eu estou falando para ele trazer tudo aquilo que não tem esse valor como nulo. Beleza? Agora a gente vai ver como que a gente altera uma informação aqui no nosso SQL. Olha que bacana, pessoal. Tanto para alterar, deletar, inserir,
o SGBD, né, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que é o dbeaver, no caso que eu estou usando, ele vai te facilitar criar queries, editar. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, selecionar todos os produtos, vir aqui, clicar 2 vezes e editar dessa forma aqui, sem escrever query alguma. Por trás, o que o SGBD está fazendo? Ele está escrevendo uma query para você e está rodando, tá? Porque os bancos, o banco de dados, né, o sistema de banco de dados, que no caso aqui é o MySQL, ele vai aceitar alterações somente por meio de queries, tá? Porque o SQL ele se comunica através da linguagem SQL. Então o SGBD ele vai te facilitar a fazer essas coisas. Mas quando a gente não tem, ou quando a gente vai fazer isso de forma sistêmica, a gente tem que construir a query de update, tá? E aí a query de update nós vamos construir da seguinte maneira, tá bom? Update, nome da tabela, então products. Set, eu vou alterar uma informação na coluna category ID. Eu vou alterar a minha category ID passando um valor. Então eu vou passar aqui o valor 2. E aí, se eu rodar desta forma aqui, pessoal, prestem muita atenção. É daqui que saem aquelas piadinhas de delete sem where, update sem where. Se eu rodo esse meu código dessa forma aqui, ele simplesmente altera todos os produtos para a categoria 2. Todos os produtos da base inteira. Ou seja, muito cuidado com update e delete, tá, pessoal? Sempre, sempre utilizem where. Where, aqui ó, o que eu quero fazer? Eu quero alterar para a categoria 2 quando o Product ID for igual a 9, tá? 9.000, né, no caso. Então, 9.000. Dessa forma aqui, eu vou alterar este camarada aqui que está com a categoria nula, tá? Roda aqui então. Deixa eu já dar um select também. Então, select, asterisco, from produtos. Opa. Roda aqui, products, né? Rodo. E aí, ó, olha que bacana. Ele alterou aqui a minha category ID, tá bom? Então, muito simples, né, pessoal? Update, nome da tabela, set, e aí vai passando os valores que você quer alterar, tá bom? Delete. Então, vamos ver como que nós podemos apagar uma informação aqui da nossa tabela, tá? Quero apagar, então, a delete. Eu quero apagar esse cara aqui, porque esse 9.000 aqui ficou bem esquisito. Então, eu vou colocar aqui delete from, nome da tabela. E aí, se eu rodo dessa forma aqui, eu apago toda a tabela, todos os dados da tabela. Como eu não quero fazer isso, né, pessoal? Eu tenho que colocar aqui uma cláusula where. Então, delete from products, né? Where. Vou usar essa mesma cláusula aqui. Apague quando o Product ID for 9.000. Rodei, e aí, ó, já não temos mais aquele cara. Tá bacana. Como que eu faço para apagar uma tabela? Ou apagar os dados inteiros da tabela, né? Eu posso rodar aqui delete table, tá? Drop, na verdade, tá, pessoal? Drop table. E aí o nome da tabela. Drop table products, tá? Se eu rodo isso daqui, a nossa brincadeira acaba. Então ele já até mostra uma mensagem. Olha, você vai apagar a tabela inteira. Você tem certeza de perder? Você vai até perder os dados que tem dentro dessa tabela, né? Ele vai apagar ali os dados e a tabela. Se eu rodo aqui, ele apaga. Eu não vou apagar porque a gente vai precisar dela de novo. Mas é isso. Com isso, a gente já aprendeu a como inserir, atualizar, apagar informações de uma tabela. Logo, a gente vai aprender como cria-se tabelas, tá? Mas antes, o que eu quero passar para vocês? Eu consigo fazer uma consulta aqui, dentro de produtos, limitada. Como assim?
Dentro de produtos eu tenho 10 registros, né? Então de 1 ao 9, esse aqui seria o 10. Deixa eu até salvar aqui. Agora, esses 10 produtos, eu quero que ele traga somente um, tá? E aí, pessoal, isso vai variar de banco de dados para banco de dados. No MySQL Server, por exemplo, basta você colocar um top e o número de linhas que você quer trazer, e ele vai aceitar essa sintaxe, tá? Muito bacana, por sinal. No SQL, né, no MySQL, que é onde eu estou fazendo, a gente vai colocar um limit, tá? Limit e o número de linhas que a gente quer retornar. Então, pessoal, olha que bacana. Minha quer rodou e aí voltou um camaradinha só. Pausinha para água, rapidinho. Lembre-se de beber água, tá? Beleza. Rodei aqui, ó. Se eu quiser dar um limite 2 e aí por diante, ele vai sempre trazer um limite. Cara, isso é muito importante, tá, pessoal? Eu lembro que a primeira vez que eu fui trabalhar numa empresa grande, tinha milhões de dados. Eu rodei a select asterístico from, o nome da tabela, não voltava nada, porque estava carregando de tanto dados que estava retornando. Então, por padrão, você sempre coloca um limite ali de 100, de 200, né? Para que você não fique ali esperando minutos, né? Dependendo da quantidade de dados que você estiver trabalhando, tá bom? E agora, pessoal, olha que bacana. Tem mais duas funções, né? Que é a min e a max, tá? Então, olha que legal. Eu vou pegar aqui todos os produtos, né? E aí, eu quero que você me traga todos os produtos com o preço máximo e com o preço mínimo. Então, olha como que a gente faz isso daqui. Exatamente igual a gente fez o count, tá? A gente vai utilizar o min para ele trazer o preço mínimo ou o max para ele trazer o preço máximo. Então, ó, preço mínimo 10, preço máximo 97. Aqui, ó, preço máximo 97, preço mínimo 10. Agora eu posso utilizar também para ele trazer o max do product name. Olha que interessante. O max do product name é o nome com o algarismo mais, vamos dizer assim, ó, de A a Z mais próximo do Z, né? Então, se eu faço o mínimo, ele vai me trazer o A ali, né? O caractere mais próximo do A. Beleza? Agora, nós vamos trabalhar aqui com um carinha que se chama sum, tá? De soma. Este cara, ele vai somar os valores, né, da coluna que você colocar aqui. Ele só aceita numérico, então, por exemplo, a price. E aí, quando eu rodo, ele me traz o valor somado de todos os preços aqui da minha carry, tá? Eu posso colocar alguns filtros aqui, ele vai somar somente dos itens filtrados, tá bom? Eu posso, uma coisa interessante aqui dentro da função soma, eu posso colocar alguma expressão, tá? Então, por exemplo, eu quero que você soma todos os valores e para cada valor você faz vezes 5,25, um exemplo. Seria o valor do dólar. Então, eu passo a minha consulta e ela vai me retornar aqui quanto que vale todos os meus produtos em dólar. Se eu tiro aqui o price, né? Se eu tiro aqui o vezes, ele vai me trazer o valor normal. E olha que interessante, eu posso utilizar também aqui, para cada item que ele for somar, eu adicionar mais 2. Então, olha que interessante. Como tem 10 itens, né? Vou adicionar mais um que vai ficar mais fácil de entender. Em vez de 312, a gente vai para 322. Então, para cada item, ele acrescentou mais um. E a gente pode brincar, fazer o que a gente quiser aqui, tá, pessoal? Só para vocês entenderem essa possibilidade que a gente tem. Beleza? Então, agora, depois da função sum, né, de soma, a gente tem a função average, né, que é a AVG, que é de média. Então, qual que é o preço médio aqui dos meus produtos? O preço médio é 31,
tá? Então, olha que interessante. Eu posso, por exemplo, buscar todos os meus produtos e filtrar aqui, ó, aonde o preço ele seja maior do que o meu preço médio. E lembra que o meu preço médio, eu fiz aquela consulta, né? Que era a average aqui, né? Então, basicamente, eu coloco aqui a consulta que eu fiz. Então, select asterisk, average price from products. Beleza? Eu consigo utilizar uma subquery, tá, pessoal? Dessa forma aqui. Então, eu escrevo a query, essa aqui ela vai me retornar a média, e aí eu vejo se o meu price ele é maior do que a média que ele retornou, tá? Então, os preços que estão aqui acima de 30, né, 30 e pouquinhos, que era a média, são esses dois aqui, beleza? Posso aqui usar o maior igual, ou posso usar também menor, né, ou diferente, né, que nem a gente tinha visto naquela aula. Olha que interessante, né? Beleza? Agora, com isso, então, a gente aprendeu ali mais dois conceitos, né? A subquery e ali é a average, né? A função de média. E agora, o que eu queria mostrar para vocês? Lembra que a gente utilizou ali o like para fazer alguns filtros? Então, product name, like, e aí a gente utilizou um coringa que eu tinha comentado com vocês. A gente ainda não vai falar sobre todos os coringas, mas eu vou falar sobre dois, tá? Que são os principais aqui das funções de filtragem aqui usando o like, que é o porcentagem e aí lembrando que quando você vai fazer algum filtro, você tem que utilizar aspas simples, né? Porcentagem e o underscore, tá? Então o que o porcentagem faz, né? Relembrando e agora passando um pouco mais adiante. Eu estou basicamente falando assim, ó, porcentagem significa qualquer coisa, tá? Então, ó, qualquer coisa que comece com C, traz para mim. Ele trouxe esses daqui. Qualquer coisa que termine em A, traz para mim. Nada. No caso, não teve nada. Com A minúsculo, tem esse cara aqui. Agora, eu quero assim, ó, que você me traga qualquer coisa que tenha A no meio. Então, eu coloco qualquer coisa de um lado, qualquer coisa no começo, qualquer coisa no fim, né? Que seria o wildcard de porcentagem aqui. Beleza? E aí eu posso brincar, pessoal. Posso brincar, por exemplo, estou numa tabela de usuários, eu quero todo mundo que tenha o e-mail, né? Dessa forma aqui, ó, porcentagem, Gmail. Pronto, ele vai trazer todos os usuários que tem o e-mail do Gmail, tá? O underscore. Para que serve o underscore, né? Então, eu tenho aqui vários textos ali, né? Shang e tal. E o que eu quero fazer? Eu quero pegar aqui, por exemplo, esse cara, Shang, e vou alterar ele aqui para ele terminar com X. E aí eu quero que ele traga para mim um nome, Shang, underscore. Ele trouxe o Shang X. Porque o underscore, pessoal, ele basicamente está falando assim, ó, traga qualquer coisa que tenha um caractere aqui, né? Então, traga o filtro que você fez, Shang, e aqui, ó, vai ter um caractere, não sei qual, mas vai ser um caractere. E aí ele trouxe esse cara aqui, tá bom? Se eu coloco no outro também, ó, Shang, eu vou colocar aqui Shang, tá? Salvo. Quando eu rodo, ó, ele me traz os dois, porque os dois têm um caractere. E aí, ó, que interessante. Vamos colocar dois caracteres para vocês verem. Dois caracteres. Eu rodo e ele não traz, porque ele não tem um caractere, mas tem dois, entende? Diferente, né, do porcentagem. Porcentagem ele ia trazer os dois aqui, ó, porque é qualquer coisa, né? Aqui não, aqui eu estou falando que vai ter um caractere, tá bom? Beleza, mais uma coisa que a gente aprendeu então. E agora eu vou falar sobre alias, tá? Alias, o que é alias? Vocês vão ver também por este cara aqui, que é o A e o S. Isso aqui é quando você quer dar apelidos
algumas coisas na sua query. Então, por exemplo, estou fazendo uma busca aqui, tudo from products, né? E aqui você vê que várias vezes o Debeaver já colocou um P aqui para mim, né? Esse P, ele é o meu alias. Então, eu posso chamar aqui p.productID. E aí eu estou falando que eu quero o produto ID da tabela products. Então, eu dei um alias para minha tabela, dei um apelido para ela. Poderia fazer assim, pessoal, ó, products.productID. E aí não teria o alias, tá? Por que o alias? Porque vai ficar mais curta, né? Vai ficar mais clean, vamos dizer assim, a minha consulta. Beleza? Roda, você pode ver que vai funcionar. E aí, sempre que eu usar o asterisco, pessoal, não posso colocar aqui o nome da coluna, tá? O asterisco ele já vai trazer todas, se você coloca o nome da coluna, ele quebra, tá bom? Mas, olha que interessante, eu tenho uma query aqui. Não, vou mostrar outra coisa para vocês agora, é melhor. Que seria o select product ID, por exemplo. Product ID from products, tá? E aí esse select aqui, ele só traz o product ID, porém, eu quero que ele traga o product name e o price. Só que eu quero que as duas informações elas sejam concatenadas, né? Elas sejam juntadas numa coluna só. Tem como fazer isso? Tem. Tem uma função chamada concat, tá? Então, concat, ela vai receber ali o que você quer concatenar, tá? E olha que interessante. Eu concateno aqui a minha product name e a minha price. Aqui lembrando que você tem que colocar entre aspas duplas, né? Quando você está falando de nome de coluna. E aí, olha que interessante, pessoal. Ele concatenou aqui o nome do produto e o preço do produto numa coluna só. E aí, a gente já vê duas coisas, tá? Eu estava falando de alias, ainda vou continuar. E agora eu vou mostrar para vocês só o porquê que eu fiz isso. Porque como a gente estava falando de alias, e quando você usa o concat, olha o nome da coluna como fica. Concat, né? Eu concatenei duas informações, eu quero, só um adendo aqui, ó. Se eu quero fazer uma separação, eu coloco mais um valor aqui e dou um espaço, ou dou um tracinho aqui, sem problema nenhum, tá? Dessa forma aqui eu já faço essa questão. Aqui deu um erro, coluna não existe, tá? É porque, ó, rodo, e aí aspas simples ele aceita de boa, e aí ó, tá separado pelo espacinho. Aí, pessoal, ó, ficou o nome concat na coluna. Isso não é legal, né? Então, a gente pode utilizar a palavra reservada as e dar um nome para essa coluna. Então, eu quero, por exemplo, que o nome fique produto, né? Produto e preço. E aí, eu tenho que colocar isso dentro aqui de uma aspas simples, tá? Rodo. De uma aspas duplas. Desculpa. Aspas duplas, rodo. E aí, olha o nome da minha tabela, o nome da minha coluna, né? Como que ela ficou. Ficou bem mais legal, né? De ser visualizada ali para quem tá lendo, ou até para um sistema mesmo, né? Você pode colocar o nome que você quiser. Beleza? O alias também, acho que não seria... vou fazer sim, dessa forma, tá? Vou acabar colocando um código aqui que vocês não vão entender agora, porque a gente não viu nada sobre ele, mas vocês vão entender melhor qual que é a questão do alias, né? E o porquê que ele é importante. Então, ó, vou selecionar aqui tudo from products, até isso em segredo, e aí eu posso colocar SP, ou eu já posso colocar assim, tá? Que funciona também a criação de alias. Rodo, e aí ele vai me trazer esse cara aqui. Beleza. Agora, eu posso fazer um código que vai juntar, e aí a gente vai explicar isso nas próximas aulas, as informações aqui do produto com as ordens, tá? Então, agora eu vou juntar uma informação em outra, tá? Então, talvez vocês não entendam agora, mas eu já vou explicar.
Deixa eu ver só uma coisa aqui, como que eu posso juntar ela. Deixa eu ver se pela categoria. Pior que é. Espera só um minuto aqui, já volto. Ó, pessoal, então, basicamente eu fiz aqui só uma coisa para vocês entenderem, que é, eu juntei aqui minha carry produtos, né? Então meus produtos, eles foram retornados, trouxe todos os produtos, e aí eu juntei com a tabela de ordens, então é uma outra tabela. E aí a junção, eu só fiz alguma coisa aqui para ele trazer tudo junto, né? E aí vocês entenderam o que eu quero dizer. Que é basicamente, eu peguei o produto e falei, ó, quando um produto foi diferente da ordem, traga. Então ele acabou trazendo tudo, todas as informações, tá bom? E aí, ó, minhas colunas aqui de produtos estão aqui, né? Categoria, preço, unidade, que nem a gente já estava trabalhando. Mas eu trouxe também, acabou vindo também, né? Com essa carry de join, de juntar, veio aqui a ordem, a customer, a employer, que é referente à tabela de ordens, tá? De orders, né? E aí o que eu posso fazer? Como eu fiz um alias para produto e aqui um alias para ordem, eu posso selecionar aqui apenas uma coluna de produtos, que seria a product name, por exemplo, tá bom? Product name. Tá bom? Dessa forma aqui. Quando eu rodo, olha o que acontece, ele me trouxe só a product name. Mas imagine que a tabela de produtos ela tem uma product name e a tabela de orders ela também tem uma product name. Qual coluna que eu quero trazer, né? Como que eu posso fazer? Eu posso simplesmente colocar o alias. E é para isso também que serve o alias. Porque aí eu estou falando que eu quero a product name da tabela produtos, né? Através do P aqui. E eu quero, por exemplo, da tabela de orders, eu quero a order ID, tá? E aí eu rodo e tudo está funcionando, beleza? Bem bacana, né? Esse join aqui a gente vai trabalhar nas próximas aulas, fica tranquilo, aqui dentro desse curso mesmo, né? Nessa cursão. E bora lá então para a próxima parte das aulas.